Recentemente foi divulgada a lista dos países mais seguros do mundo neste ano. E essa lista está causando um pouco de controvérsias aí na internet. Algumas pessoas concordam, outras não. E obviamente, né, sim, Setomoto vai trazer não só a lista para vocês, mas o que eu acho sobre essa seleção. Primeiro, é importante a gente entender quem que fez essa análise, que foi o Global Peace Index, que é um índice de paz mundial, e são mais de 23 critérios avaliados, como instabilidade política, como que é a relação desses países com os países vizinhos, por exemplo, se tem invasão, se tem guerra, como que são os conflitos daquele país entre a própria população. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma guerra a céu aberto em muitas favelas do Brasil, né? Inclusive ali com o narcotráfico e etc. E como que é a questão de conflitos externos, como que é a relação desse país com outros países, gastos militares, número de soldados, exportação e importação de armas, financiamentos de missões da paz, como são as questões do dia a dia do cidadão que mora ali, e daí eles foram considerar homicídios e crimes como um todo. É uma análise extremamente detalhada. Eu peguei o top 10 aqui, os países que ficaram listados como os 10 países mais seguros do mundo, e eu vou começar de baixo para cima aqui, inclusive já me surpreendendo, porque em 10º lugar, adivinha qual país ficou? Suíça. E na minha opinião, quando a gente olha índice de desenvolvimento humano, quando a gente olha outros fatores, para mim a Suíça é top 3 do mundo. Na minha opinião, na minha vivência, em todas as visitas que eu fiz lá, é um país fenomenal e está aqui em 10º lugar. E lembra que nessa análise aqui foi avaliado praticamente todos os 200 países do mundo, né? Então quando a gente pega esse top 10 aqui, é para ser só país extraordinário, perto da perfeição, né? Suíça ficou em 10º lugar, Japão ficou em 9º. Para mim, Japão também teria que estar lá em cima. Japão, só para vocês terem ideia, eu já morei lá. Japão é um país que, se você está com a sua carteira e você derruba a sua carteira 9 horas da noite, andando na sua rua, voltando para casa, no outro dia, se você acordar 9 horas da manhã para ir para o trabalho, a sua carteira vai estar no mesmo lugar. Ou melhor, em muitos lugares, eles vão pegar a sua carteira que caiu no chão, eles vão colocar em cima de um muro e vão deixar assim bastante em destaque, para que todas as pessoas que passem pela rua consigam ver a carteira, e para você que perdeu a carteira, consiga notar, ó, aqui está a carteira que eu perdi ontem. Ou ela vai estar no mesmo lugar, ou ela vai estar num lugar de destaque, ou ela vai ter sido entregue para a polícia. Daí você pode ir para a delegacia mais próxima e pegar sua carteira lá. O Japão é um lugar tão seguro que, sabe qual que é o maior golpe do Japão? É engraçado. O maior golpe do Japão, ele acontece em um bairro só. Existe o Japão inteiro, tá? Existe um bairro em grandes cidades como Tóquio que é controlado pela máfia. A máfia japonesa é a Yakuza. E nesse um bairro, que eles chamam de Distrito Vermelho, sabe qual que é o golpe no bairro mais perigoso controlado pela máfia? Existem vários bares, né? Porque é uma área mais festiva, de baladinha e tal. E nesses bares fica uma pessoa na frente do bar falando para os turistas: entre no bar. Esse é o pior golpe que existe no Japão na atualidade. Uma pessoa que fica na frente do bar te incentivando a entrar no bar. Para você que é brasileiro, para você que já viajou o mundo, até mesmo nos Estados Unidos, se você entra num shopping, um monte de gente começa a te parar. Compra perfume, compra roupa, entra aqui, vem pra loja e tal. Que é considerado um tipo de publicidade, um tipo de chamada de clientes normal. No Japão, não, isso daí é extremamente agressivo, porque a pessoa está te incentivando a entrar dentro de um estabelecimento e está atrapalhando a sua paz e o seu poder de decidir, a sua liberdade de decidir para onde você vai. Ela está te influenciando a algo. Tem até placa no Japão assim, ó: cuidado, se alguém te convidar para entrar no bar, né? Se você quiser, entre por própria vontade, não seja influenciado por... Puta que pariu. Para você ver o nível de segurança aqui. Só que o ponto é, Japão e Suíça são países seguros? Pra caramba! Só que talvez deveriam estar um pouquinho mais acima neste ranking. Top 10 é legal, mas poderiam estar ainda acima. Em 8º lugar, Eslovênia. Eslovênia eu acho que foi um dos lugares mais bonitos que eu já morei na minha vida. Pessoal, de verdade, se você gosta de paisagens naturais, deixa esses lugares populares e caros de lado, Paris e etc. E, vai lá pra Croácia, vai lá pra Eslovênia, que você vai ver uns negócios em que não existe igual no mundo. Eu acho que foi uma das paisagens naturais mais lindas que eu já vi na minha vida. Eslovênia, e faz sentido. O país é muito seguro, é muito de boa. É extraordinário, assim, a educação da galera e tal. Só que, na minha opinião, deveria estar ali no top 30, no top 15, no top 20.
Suíça e Japão, na minha opinião, deveria estar na frente aqui. 7º lugar. Aqui começam as tretas. Aqui começam as tretas. Será que alguém pagou para sair mais na frente nesse ranking aqui? Será que teve corrupção? Brincadeiras à parte, né? Nesse tipo de análise aqui ela é muito séria, então não tem, né? Em 7º lugar ficou Portugal. Putz, aí quando eu postei isso daqui na internet, a galera... Portugal tá maluco. Portugal, um dos lugares mais seguros do mundo, 200 países analisados. Portugal no top 10, na frente da Suíça e na frente do Japão. Estão me tirando, tá? E no começo eu concordei, eu falei, mano, esses caras aqui tão malucos. Mas depois eu comecei a analisar os números e tal. E olha só que interessante, Portugal é um país bem grande, né? O país Portugal ele é extremamente seguro. Só que tem duas coisas que acontecem. A primeira, em grandes cidades... Pô, talvez vai ter uma coisinha ou outra ali, né? Mas mesmo nas grandes cidades, não é comum a gente ver como se fosse na Espanha, na França, na Itália, pickpockets, que é a pessoa que coloca a mão no seu bolso e rouba a sua carteira, seu celular, etc. Pode até ter, mas com certeza não é tão forte como na França, como na Itália, como na Espanha, né? São países aí que, de fato, eles têm uma situação, virou até meme na internet, pickpocket e etc. Só que o mais interessante aqui é que em Portugal, quando a gente ouve as opiniões sobre Portugal, é de quem? 90% de brasileiros que estão ilegais em Portugal ou de brasileiros que fizeram um processo internacional para ir para Portugal de qualquer jeito. E quando a gente analisa isso, é meio óbvio a gente entender que, essa galera aqui tá comendo o pão que o diabo amassou. Eles estão tendo a pior experiência possível. E faz sentido. O Brasil já não é um país muito bacana. Mas imagina uma pessoa dos Estados Unidos que entra foragida no Brasil. Ele entra pela floresta amazônica. O processo normal é entrar de avião, chegar no aeroporto, ali em Guarulhos, né? Aeroporto internacional, já comer um pão de queijo ali, pegar um Uber Black, ir pro seu hotel. Esse é o processo natural de um gringo no Brasil. Vai lá pro Rio de Janeiro, vai curtir. Mas olha só o processo de uma pessoa ilegal, que está entrando foragida, que está entrando sem cumprir as leis. Olha como ela faria a entrada no Brasil. Ela iria descer os Estados Unidos, correr um monte de risco de vida, ia entrar na floresta amazônica por uma zona que não tem patrulhamento da polícia. Ela ia ter que andar, porque nem todo lugar ali tem carro, né? Ela ia ter que andar pela floresta amazônica com risco de cobra, aranha, um monte de coisa que acontece. E até que chegaria ali dentro de uma cidade, ela não conseguiria pegar avião, porque se ela tá ilegal ela não pode embarcar no avião. E ela vai ter que pegar um ônibus, se ela quiser ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, um ônibus de Manaus até o Rio de Janeiro. Imagina aí uns vários dias de viagem. Chegando no Rio de Janeiro, ela não pode ficar em qualquer lugar também. Imagina que ela vai se esconder dentro de uma favela, dentro de uma zona sem tanto patrulhamento, e aí ela vai ter que fazer amizade com os donos ali da favela. Imagina esse monte de situação acontecendo. Isso daí falando de Brasil, tá? Um europeu, um asiático, um norte-americano querendo vir ilegal pro Brasil, isso seria o caminho que ele faria, né? Tanto que tem um monte de filme que brinca com essa situação. Quando a gente vai para um país, mesmo que esse país seja melhor que o Brasil, cara, o processo não é tão diferente não. Você vai correr risco de vida, você vai acontecer um monte de coisa contigo. E mesmo que você entre como turista no país e continue ilegal, porque se você está como turista não pode trabalhar, é ilegal trabalhar, você fica depois do período de vencimento do seu visto, você já está ilegal. Ou se você entra de qualquer jeito, simplesmente tirando um visto de nômade digital, um visto que te permite se aventurar no país para talvez, se possível, você conseguir alguma coisa, cara, você só vai conseguir os piores trabalhos, porque você não tem documentação, você está ilegal. Ou seja, você não vai trabalhar em empresa que paga bem, não vai trabalhar em lugares que têm boas condições de trabalho, não vai trabalhar em boas empresas, porque elas não vão contratar uma pessoa ilegal, elas não vão correr risco de serem ali abordadas pelo governo do país para trazer um ilegal qualquer para trabalhar. Ou seja, você só vai ter o pior do pior do pior do pior dos trabalhos que talvez nem o próprio diabo gostaria de fazer, de tão ruim que é, sacou? E é aí que entra o grande ponto. Será que Portugal é um país ruim mesmo? Ou será que esses 90% de pessoas que foram fazer tudo de qualquer jeito, sem documentação, ou ilegal, ou fazendo coisas ilegais lá, será que elas vivenciaram o pior do país? E por isso voltam para o Brasil falando, não vou para Portugal, Portugal é caro, Portugal paga mal, tem gente passando necessidade. Mas será que isso não é fruto daquilo que você plantou, fazendo coisas ilegais, fazendo coisas erradas, fazendo coisas de qualquer jeito? Deveria estar no top 10? Na minha opinião não, talvez no top 30, beleza, mas não no top 10. Mas não vou reclamar, eles tiveram seus critérios na análise desse ano. Acima de Portugal, em 6º lugar, Singapura.
Singapura tem leis muito rígidas, né, pessoal? Você não pode mascar chiclete na rua. Se você for pego vendendo ali uma erva verde ali, meu, pena de morte, né? E se você for pego ali, de repente, pichando alguma coisa, fazendo algum tipo de vandalismo, quebrando coisa pública, você vai levar até chibatada. Então faz sentido pensar que Singapura é um dos países mais seguros do mundo, mas talvez não pela qualidade do país, pelo índice de desenvolvimento humano, igual na Suíça, igual no Japão, que são pessoas educadas, é um outro nível ali, mas nesse caso eu acho que é pelo medo mesmo da população de ser repreendida, né? Complicado. Outro país polêmico aqui no nosso ranking. Muita gente não concorda que Singapura deveria estar aqui, porque se existe uma agressividade do governo para obrigar as pessoas a fazer as coisas certas, eles acham que só isso já não é um parâmetro de segurança. Por outro lado, tem pessoas que acham que é assim que tem que ser mesmo, até funcionar, até aquilo virar uma cultura e ninguém mais cometer esses crimes, né? Quinto país, Áustria. Pensa num lugar bom. E sabe qual que é o mais bacana? Todos os países dessa lista têm bolsas de estudos para brasileiros, de até 100%. E para quem faz tudo certinho, tem bolsa de 100%, faculdade, mestrado, doutorado, ensino médio. Você consegue trabalhar enquanto estuda, você consegue ganhar bem enquanto estuda. Até em Portugal, se você fizer o processo correto, não é se registrar em qualquer faculdade, não é entrar ilegal, não é fazer tudo de qualquer jeito com visto comprado lá para ficar 13. Não. Fazendo certinho, meu, tu vai ter os melhores benefícios do país. É fenomenal. A Áustria é muito boa. E vocês vão reparar que todos os países ao norte da Europa, pega a Suíça e joga para cima ali. Tudo que tem para cima da Suíça tá muito bem colocado. Quarto lugar, Nova Zelândia, uma ilhazinha que fica ali do lado da Austrália. País muito incrível. Esse é um país aqui que, de verdade, se você for para lá, você nunca vai ter problema na sua vida. E é um país lindíssimo. Lá que foi gravado O Senhor dos Anéis, por exemplo, várias cenas do Hobbit, várias cenas de Game of Thrones. Meu, é um lugar fenomenal. Eu moraria facilmente na Nova Zelândia. Se tivesse uma guerra mundial, a terceira guerra mundial, eu iria para Nova Zelândia sem pensar duas vezes. Terceiro lugar, esse daqui também foi polêmico, Irlanda. E é interessante a gente analisar essa perspectiva do mundo, né? Porque lá para os anos 1980, 1990, dois países eram foco de brasileiros ilegais: Estados Unidos e Japão. Depois, lá para os anos 2000, só Estados Unidos. Lá para os anos 2010, com a internet, com as pessoas tendo um pouco mais de acesso ao conhecimento, foi diminuindo, né, a ilegalidade nos Estados Unidos, apesar de sempre ter sido bem agressiva, né, bastante, e começou a se popularizar a Irlanda lá para 2010. Olha só que interessante. E lá para 2020 ficou popular Portugal, né? E quem teve essa experiência lá para 2010 de ir ilegal, de fazer tudo de qualquer jeito, é a mesma situação de Portugal. Vai falar que a Irlanda é o pior país do mundo, eles odeiam brasileiro, etc. Mas, meu, se você for parar para ver, todo país do mundo vai odiar gente ilegal. Vai odiar gente que está fazendo tudo errado. Você também, se entrar uma pessoa de qualquer outro país, pode ser da Suíça, ali pela floresta amazônica, fazendo esse caminho ilegal, ficar foragido, ficar amigo dos traficantes, dos caras fodão ali. Meu, você vai ficar puto da vida, porque você paga imposto, você trabalha, você faz um monte de coisa e o cara não tá pagando nenhum imposto, tá vivendo ali só na mamata. Meu, uma situação que qualquer pessoa ficaria incomodada mesmo. Então, quem fez o processo errado na Irlanda, até hoje acha que a Irlanda é um país ruim, porque entrou ilegal, ou entrou como turista e ficou ilegal trabalhando, por exemplo, que não pode, ou entrou de qualquer jeito com algum visto aleatório que não faria nenhum sentido e nunca teve estudo, nunca teve um bom trabalho, nunca teve nada, porque decidiu fazer tudo errado, né? Essas pessoas tiveram o pior do país, assim como teria em qualquer outro, né? Mas quem faz tudo certinho, meu, Irlanda tá fenomenal. Essa daqui eu concordo, tá? Tem que estar no top 10 do mundo. Na minha opinião, Japão e Suíça estão na frente. Mas mesmo assim faz sentido o top 10. E depois da morte da rainha do Reino Unido, ali da Inglaterra, a Irlanda de longe está melhor do que o Reino Unido, mas está muito à frente do que o Reino Unido. Então é um país excelente. Esse ano está com muita bolsa, muita oportunidade de emprego, muita vaga pagando bem, para quem faz certo, né? Para quem segue o que a gente ensina aqui. Segundo lugar, Dinamarca. Não preciso nem discutir, excelente país. E em primeiro lugar, a Islândia, que sempre está ali no top 3 do mundo. E a Islândia faz sentido, porque é um país muito pequenininho, é um país muito regional. É como se você imaginasse o interior do Brasil, em que todo mundo conhece todo mundo. E se uma pessoa roubar pão na padaria, a cidade inteira vai fofocar e todo mundo vai ficar sabendo quem foi. Então, a Islândia é um desses lugares, de fato, mereceria estar no top 1 aqui. Talvez mais por questões regionais, de como que a
as pessoas se conhecem e por ser um país com uma população pequena, entendendo toda a sua área como país. E reforço, hein? O mais legal é que todos esses países têm bolsa de estudos para brasileiros, todos esses países têm oportunidade e facilitação para você fazer as coisas legalmente, entrando com o visto de residência, entrando com uma cidadania, entrando com o visto de estudante, entrando com o visto de trabalho. E qual que é o melhor caminho? Qual que é o jeito certo de ir para esses países se você quer morar lá? O melhor jeito é entrar com o visto de estudante, estagiar enquanto estuda, se formar no país, se formando a sua profissão vai estar validada, ou seja, você vai poder exercer aquilo que você estudou no país. Se você só se mudar do Brasil para lá, não pode, a não ser que você pague 50, 100 mil reais para validar, mas através da sua graduação, mestrado, doutorado, você valida a sua profissão e depois pode trabalhar legalmente no país, em qualquer empresa que te contratar, e você compete de igual para igual com os nativos. Você não fica sendo um gringo no país, um estranho no país. É o melhor caminho deste ano. E sabe qual que é o mais interessante? Todos esses países têm bolsas de 100%. Se você não quer pagar caro em intercâmbios, não quer pagar caro numa faculdade, num mestrado, num doutorado no exterior e quer ir através de bolsas de estudos que são de até 100%, muitas delas cobrem até a sua hospedagem, alimentação, passagem aérea, visto para a família e todos os outros custos da sua viagem, entra aqui embaixo, faz sua pré-inscrição na Escola Preparatória M60. Lá é o único lugar da internet que você vai ter uma inteligência artificial que rastreia a bolsa de estudos, você vai ter o passo a passo para todas essas bolsas, você vai ter mentores para te ajudar e responder todas as suas dúvidas, você vai ter uma plataforma para você fazer seus estudos a qualquer momento que você desejar e o principal, você vai ter a opção de escolher as bolsas que fazem mais sentido para o seu momento de vida, seja uma bolsa para levar a família com 60 anos, seja uma bolsa para aprender o idioma sem ter que pagar 15, 30 mil reais na agência, com bolsa de 100% para aprender um novo idioma no país. 99,9% das bolsas de estudos nunca serão divulgadas na internet e não é à toa que praticamente ninguém consegue achar todas essas 850 mil bolsas de estudos e por isso a gente criou uma inteligência artificial que rastreia elas junto com uma plataforma, uma escola interativa e online que você tem todo passo a passo para ser aprovado nelas. E hoje a inscrição para essa escola está aberta nesse link aqui embaixo e os 50 primeiros que clicarem, fizerem a pré-inscrição, forem aprovados, receberem o link de matrícula e se matricularem, ainda levam mais de 90 horas de mentorias comigo e com o meu time e vai ser um prazer te treinar nessa jornada internacional para você economizar até 100% do seu custo de mudança de estudos e até mesmo de abertura de processos profissionais do jeito certo no exterior. Vem comigo que vai ser um prazer te treinar. Beijo do Sensei, até a próxima. Valeu!